A gente tem um papo bem interessante. Um dos mitos das mídias sociais é que você não pode deixar o estagiário tomando conta das mídias sociais. Sempre que alguém comete um erro, a primeira coisa que fala é que vão demitir o estagiário. E a gente resolveu trazer alguns estagiários aqui, ou pessoas que acabaram de sair do período de estágio, para falar um pouco sobre isso. O que eles acham? Estão fazendo um bom trabalho ou não? Como que é esse processo no dia a dia? Então, deixa eu chamar aqui para cima o Gustavo Moreira, que é da Frito. Por favor, o Gus Moreira, por favor, palmas. Desculpa, Gus. É o Gus Moreira. A Sabrina Teixeira, da It's Digital. Palmas, por favor. O Vitor Onedo, da DM9. E a Carol Chiovato, da EVA Comunicação. Gus, é contigo. Gus. Obrigado, contigo, obrigado. Gus. Bom, gente, boa tarde. A gente vai começar um papo, acho que vai ser bem bacana, um debate sobre os estagiários, o que a gente faz, o que eles fazem, como que a gente cresce na carreira. Acho que é interessante a gente contar um pouco da história de cada um, se apresentar, né? Alguém quer começar? Posso começar, então. Bom, eu sou o Vitor, né, como ele falou. Eu trabalho na DM9, é uma das principais agências do Brasil, e uma agência que está desenvolvendo cada vez mais esse lado digital, principalmente relacionado à área de inteligência na internet e de social media. Eu estou lá, vai fazer exatamente 10 meses agora, e eu sou estagiário da área do pessoal de BI, que é uma área voltada para essa parte de inteligência que agrega também o social media. O que é isso? Na verdade, a DM9 está lançando um núcleo específico de inteligência e performance para melhorar resultados dos clientes e também conseguir trazer informação relevante que vai fazer diferença no futuro, do cliente, da conta ou da campanha. E o que eu faço lá? Nós, do BI, participamos de vários projetos, tá? Desde o começo dele até entregar realmente uma análise mais profunda do que aquilo pode causar ou não na campanha. Que mais que eu posso falar? Acho que é mais isso mesmo. Oi, eu sou a Carol Chiovato. É EVA Comunicação, mas a gente fala Eva mesmo. Pode falar Eva. Desculpe. Não, tudo bem. É uma agência muito recente. Ela foi formada a partir de sócios. Os sócios eles são bem atuantes no mercado. Eles se juntaram e abriram uma agência. Eu estou lá há um tempinho já. Eu entrei como estagiária. Hoje em dia eu não sou mais estagiária. Faz um mês que eu não sou mais estagiária de lá. Eu sou contratada. E eu comecei trabalhando com mídias sociais, foi na Revista Fantástica, que é um projeto voluntário voltado para a literatura nacional. A gente, basicamente, pega alguém que trata de um tema que não é muito comum, não é muito difundido aqui, principalmente no nosso país, e tenta trabalhar da melhor forma possível em mídias sociais. A partir daí, depois, eu entrei na EVA Comunicação, trabalho com mídias sociais lá, para várias empresas grandes, internacionais, empresas pequenas, e todas elas têm um trabalho muito específico, né? Não tem receita de bolo em mídias sociais, é um negócio que tem que ser, para cada uma, um negocinho diferente, uma experiência diferente. Por enquanto, só. Eu sou a Sabrina, eu trabalho na It's Digital, que é uma empresa 100% digital. E eu sou estagiária. Eu acho que eu sou a única que está como estagiária aqui, nessa atividade. Então, não tenho muita. Foi minha primeira experiência com isso, como profissional, trabalhar nessa área de mídias digitais profissionalmente, mas não é uma coisa assim que tem receita de bolo, mas também não é uma coisa que você precisa ter feito uma faculdade, mas não por isso é menosprezado. Então, tem todo um estudo que é diário, conversa com as pessoas, e isso ajuda a moldar o caráter de uma empresa e ajuda a mim, pelo menos particularmente, entender melhor como funciona e absorver cada vez mais informação, porque todo dia é um refresh, todo dia é F5, todo dia vai acontecer alguma coisa diferente no Twitter, no Facebook, e isso vai mudar, vai interferir de algum jeito na posição da empresa, o que ela pode se aproveitar daquela situação, ou como todo mundo age em mídias sociais. Bom, eu sou o Gus,
Eu sou da Frita Interativa. Não sou estagiário já faz um tempinho. Eu sou responsável por toda a parte de relacionamento digital, né, para um dos nossos clientes da casa, que é a Adidas, né? Então, sou eu que cuido. Então, assim, na teoria, tudo que vocês verem de Adidas, que for oficial na internet, Twitter, blog, sites, né, tem a minha mãozinha, né, sou eu que cuido. Enfim, já passei pela It's Digital, já passei pela DM9, só não passei pela EVA, né, ainda. Enfim, a primeira pergunta, na verdade, é uma pergunta que é básica, né? Como que foi o primeiro estágio de vocês? Qual que foi a experiência? E se realmente valeu a pena esse primeiro estágio? Se foi muito difícil você conquistar? Em que ano da faculdade que você conseguiu? Né? E se você teve algum problema? Enfim, onde que você aprendeu mais, né, nesse primeiro estágio? Posso falar? Tá ligado? Meu primeiro estágio foi logo no primeiro ano da faculdade, mas foi assim, mais, tipo, vou aceitar o que vier, sabe? Mas para fazer alguma coisa. E era numa empresa, assim, concorrente da Microsoft, do mesmo segmento, sabe? Mouses e teclados, não sei o nome específico. Era desse segmento, e o que eu fazia era muito braçal, assim, era estar no ponto de venda, tentando convencer as pessoas. E eu só aceitei por aceitar, mas foi assim uma experiência que eu não recomendaria, e eu saí porque não tinha nada a ver com publicidade e comunicação. Por outro lado, como eu estava o tempo todo conversando com pessoas, você começa a perceber, tipo, que tem que ter uma persuasão na fala, de qualquer jeito, sabe? Esse lado meio mais publicitário mesmo, mas como não tinha absolutamente nada a ver com publicidade, eu decidi não seguir persuadindo as pessoas. Bom, eu segui um caminho já voltado para mídias sociais, tá? Logo no meu primeiro ano de faculdade também, eu comecei num programa de fidelidade, um dos maiores do Brasil, e me soltaram lá. Naquela época não existia uma área tão estruturada para mídias sociais, isso que em 2008, 2009, não existia. Então, eu era a equipe toda de mídias sociais da empresa, uma empresa com umas 50 pessoas, eu, sem ter noção direito do que era, aprendia e fazia ao mesmo tempo. E lá Facebook, naquela época, até então, ninguém falava em Facebook no Brasil, então era um outro cenário que, apesar de fazer pouco tempo, era muito diferente. Então, lá a gente lidava muito com o Orkut ainda, resolvendo problema em comunidade, a gente tinha um blog, e o Twitter, que o Twitter estava assim, emergindo como uma grande ferramenta, um grande canal para a empresa em si, para o Brasil inteiro. E aí eu comecei assim, na marra, aprendendo sozinho, gerando resultados do que eu tinha, não existiam ferramentas específicas, mas foi legal, deu para aprender bastante, deu uma base boa para trabalhar com isso. E o interesse de vocês sobre mídia social veio da onde? Assim, aquele vídeo que você viu, aquela palestra, ou alguém que você viu, falou assim, poxa, que legal, quero trabalhar com mídia social, sabe? Quero trocar de área, quero sair da área de vendas, quero ir para algum outro lugar, quero ir para a mídia social, porque eu acho que vai bombar, assim, acho que eu vou me dar bem. Assim, de onde que surgiu, sabe? Olha, só duas palavrinhas sobre a sua pergunta anterior. O meu primeiro estágio mesmo na área de publicidade, foi meio que o caso dela, mas assim, eu entrei na área mesmo, era o setor comercial de uma empresa de jornalistas, fazem anuários de negócios, e não era exatamente publicidade. Você está ali no comercial, você pode ser publicitário, mas não necessariamente você deve ser, você pode ser qualquer coisa ali. E era um trabalho mais braçal, algumas coisas que eu precisava mesmo de conhecimento de faculdade, mas a maioria não. Inclusive, eu saí porque eu queria ter experiência em agência, não necessariamente porque eu não gostasse dessa onde eu estava. E foi muito bom para mim, eu adoro onde eu estou hoje. O meu interesse em mídias sociais veio porque, em algum momento, você começa a acompanhar na internet, para a gente que é heavy user de internet, eu acho que deve ser a maioria aqui, você começa a acompanhar as coisas, você começa a ler, se você procura conteúdo, você começa a perceber que alguma coisa está acontecendo. E eu comecei a ver, dentro de publicidade, que a área digital é uma área muito desenvolvida e cada vez mais, mas as mídias sociais são um fenômeno relativamente recente. Não é um negócio que começou. As pessoas estão meio perdidas, elas não sabem para onde ir, tanto empresas, mesmo algumas agências, você percebe que não sabem muito como trabalhar, estão explorando várias possibilidades. Eu falei, nossa,
que desafio legal. Vamos Acho que eu vou entrar nessa tentar. área. Vou entrar nessa área. Vamos ver se a gente consegue desenvolver um negócio legal. E foi quando eu comecei a entrada. Eu fui convidada, porque essa minha tagarelice natural, eu fui convidada pelo pessoal da Revista Fantástica para trabalhar com isso, para falar com o público, porque o público deles é uma coisa bem característica. O público gosta de conversar com você, e conversar como empresa é muito diferente de conversar como pessoa, então tem que desenvolver uma linguagem especial. E eu achei muito legal esse desafio e decidi, ok, vou entrar numa agência e vou fazer isso. Alguém quer falar? Bom, acho que a ideia do estágio, né, para a gente que estuda, que está na faculdade, quer aprender, você entrar numa empresa para você aprender, para você vivenciar um pouco do mercado, né, mas, na verdade, como tem muito estagiário, né, alguns acabam aí se destacando, enfim, começam aí um pouco mais longe, vindo no Social Media Week e tal, palestrar, debater. Enfim, na verdade, queria saber sobre a opinião de vocês, o que vocês acham que o estágio hoje ele é considerado como estudante realmente dentro da empresa, ou se ele é considerado como uma mão de obra barata para o empregador, né, que, na verdade, ele tem o conhecimento, está fresco na cabeça dele, né, e que ele realmente vai trabalhar como um pleno, né, ganhando salário de estagiário, ou não, ele está lá para aprender. Não, eu discordo disso. Eu acho que, apesar de o estagiário servir café, eu acho que a empresa tem que ter muito cuidado na hora de escolher, porque ela não pode, tá bom, você faz marketing, vem cá, você sabe o que é Twitter, senta aqui. Porque você vai contratar uma pessoa, você vai colocar na mão de uma pessoa que está começando agora a responsabilidade de formar o caráter de uma empresa, mas não é só isso. Essa pessoa, o estagiário, por ele estar na faculdade, ele está já numa engrenagem, assim, ele está desenvolvendo, ele está criando a sede dele de conhecimento, ele está aprendendo o tempo todo. Então, quando ele senta na frente de um computador para fazer o perfil de uma empresa, para aprender como ela é, ele já vai estar nesse ritmo. Então, não é só que você vai colocar uma pessoa lá porque a mão de obra é mais barata, você vai colocar uma pessoa que ela está em fase de desenvolvimento, ela sabe, claro, sabe o que é Facebook, sabe o que é Twitter, e ela sabe como usar isso. Além de, claro, aí vai depender do perfil da empresa que o cara estiver comandando, de ter o jeito de falar, de ter a manha de como essas ferramentas funcionam. Então, eu acho que não é à toa, não é só a mão de obra barata. Eu acredito nisso também. Eu acho que, assim, depende muito do jeito como você se posiciona. Se você quiser ser só um estagiário, você vai ser só um estagiário. Se você quiser se comportar como um... Por exemplo, eu, até então, eu busco me comportar como um analista de social media, independente de ser um estagiário ou não. Então, assim a gente consegue conquistar a autonomia necessária. Tem coisas que eu toco projeto sozinho que talvez um estagiário ou outro não conseguisse tocar, ou não teria autonomia para isso. Então, eu acho que vai muito da pessoa em dar a cara, para fazer e se comportar como não estagiário. Eu acho que é mais por esse lado. Eu queria compartilhar a minha experiência nesse aspecto, porque foi uma coisa muito legal. Eu já ouvi, não na Eva, frases do tipo, não discute, faz. E, assim, pode ser que você tenha discutido e tenha falado bobagem, mas, assim, é justamente o que a Sabrina falou. Como a gente está aprendendo, a gente quer entender, a gente não quer ser mão de obra, a gente quer entender o que está acontecendo, porque a gente quer entregar um serviço bom. Pensa bem, como estagiário, você está sendo pago para aprender a trabalhar na sua área. O que você devolve é o trabalho. Então, eles dão duas coisas para a gente devolve uma. Então, a gente quer devolver da melhor forma possível. Então, é uma postura tanto do estagiário quanto da empresa. Se a empresa vira para você e fala, faça isso, o estagiário não sabe tudo o que vai acontecer, de repente, ele não sabe todos os detalhes. Ele vai fazer o melhor serviço possível, mas, às vezes, dá errado, porque ele não sabe o que está acontecendo por trás. Agora, se a empresa vira para você e fala assim, olha, está aqui o briefing, que é o briefing que toda a equipe digital recebeu, chega, senta e conversa sobre o cliente, mostra, olha, eles querem isso, o público deles é esse, então vamos pensar em alguma coisa? Você vai entregar um serviço sensacional, porque é a confiança da empresa em você. E se a empresa confia em você, você vai entregar tudo o que você tiver de melhor para ela. Na Eva, quando eu entrei, eu não estava acostumada com o jeito deles. Eles não têm essa visão de que estagiário é uma mão de obra estúpida. Eles têm uma visão de que o estagiário é um profissional
que está em desenvolvimento. E eu achei isso muito legal, porque eu entrei, a minha chefe chegou, sentou comigo com o meu outro estagiário que entrou junto comigo, que agora ele também é planner de mídias sociais, junto comigo. Sentou com a gente e falou, olha, o que vocês pensam de mídias sociais? O que vocês pensam de empresas nas mídias sociais? Como que funciona isso para vocês? E ela falou o que ela achava. E a gente conversou e, de repente, cada trabalho que a gente fez ficou muito bom. E a gente acabou sendo contratado porque a gente trabalhou bem. Mas foi um conjunto da empresa com a vontade do estagiário. Isso é muito bacana, na verdade, assim, quando a gente contrata um estagiário, ou quando alguém contrata um estagiário, né, sempre tem um cara atrás do estagiário, né, que tem um gerente, alguma coisa assim. E todo mundo fala que a culpa é do estagiário. Né? Então, assim, é realmente do estagiário ou não? É do líder que está ali, que está sobre a responsabilidade do estagiário. Eu acho que nem tudo é culpa do estagiário, porque um estagiário, como a gente está falando, é uma pessoa um profissional em desenvolvimento. Então, apesar de você colocar a sua confiança nele na frente do computador, ele não vai poder estar lá sozinho. Ele não sabe a empresa que ele vai trabalhar, ele não conhece a fundo. Então, tem que ter alguém. Ele também não vai ser uma marionete, sabe? Mas é assim que vai funcionar. Alguém vai colocar um caminho para ele, vai colocar os passos e ele vai juntar os pontos e vai devolver o melhor, que é o que ele vai tentar fazer. Mas você não pode falar que tudo é culpa do estagiário porque alguém está guiando ele. Sim. Tem um caminho, tem a empresa, nem que for a própria empresa que decidir colocar o sobrinho da tia que tem Twitter e estava no Orkut, alguém vai estar atrás dele. Então, nem sempre é culpa do estagiário. Agora eu vou falar rapidinho. Eu acho que se alguma coisa deu errado em qualquer área, a culpa é da equipe que estava responsável. Não necessariamente de uma pessoa, porque tudo é uma cadeia. Então, se alguém fez algo errado, o outro devia ter visto antes de acontecer e funciona num ciclo, não uma pessoa. O legal de falar também estagiário, não defendendo estagiários, mas principalmente nessa área que a gente está. É uma área muito atual, é uma área que, queira ou não queira, precisa de mão de obra jovem, de gente antenada, gente que está ligada em tudo o que está acontecendo. Não que pessoas mais velhas não possam, né, entender do assunto, como eu conheço gente que entende, participa, mas eu acho que assim, a presença de um estagiário mais jovem na equipe, queira ou não queira, traz um refresh, sim, assim, né? Exato. Traz um pouco do mundo que está acontecendo agora. E é uma coisa muito nova, então precisa de gente que tenha vontade de aprender, que um estagiário tem, e queira mostrar o melhor. Eu acho que é fundamental ter estagiário na área de social para qualquer coisa. Exato. Acho bem importante também a gente ter um líder um líder que motive dentro da equipe, né? Que venda sonhos, né? Um líder que ele vai lá e ele motiva, que venda um sonho para a gente, né? Para todos os estagiários, para toda a galera, para toda a equipe. Acho muito importante que ele motive, não só que ele entenda, né, porque essa é a função do estagiário, né, essa é a função que ele está estudando para entender, né, nem tanto do gerente, nem tanto do líder, né, mas assim, acho que o líder, acho que é muito importante essa parte de vender sonhos, né, que o líder tem que motivar a equipe a atingir as metas, né. Uma outra coisa que muita gente faz, né, faz dos dois jeitos, né, existem dois tipos de estágio. A gente entra no estágio, fica lá desde o primeiro, do segundo ano de faculdade, e vai até se formar, forma trainee e fica na mesma empresa, ou então a gente pinga de várias agências, né? Eu passei aí por, sei lá, 5, 6 agências, né, até a Frito hoje, tem aí uns 4 anos que eu estou trabalhando, né? Então, assim, queria saber de vocês, né, se é importante a gente ficar 1, 2, 3 anos dentro de uma empresa ou ir pingando para conhecer várias experiências, várias áreas diferentes. Né? O que foi mais importante para vocês? Né? Eu sei que cada um tem o seu objetivo. O que eu fiz foi entrar numa empresa. Eu entrei numa mídia, foi bem legal. Aí eu passei para agência. Não trabalhei em anunciante, mas é que eu acho legal, quando você está estudando, você entra, sei lá, em publicidade, principalmente, acontece da maioria das pessoas entrarem querendo ir para a área de criação. Aí você entra e descobre... todo mundo, né, entra na faculdade, não, eu quero ser criação, porque eu sou criativo. Aí você entra e descobre que publicidade, criação é muito legal, mas que tem muitas áreas muito legais para você conhecer. Então, se você trabalha um pouquinho em todas, é bom. Se você trabalha em vários tipos de empresas que precisam da figura do publicitário, também é bom. E quando você está estudando, você está aprendendo. Então, eu acho que um número de experiências é interessante.
mas também ficar um tempo em cada empresa para você absorver um pouco do espírito da companhia, para você conseguir ter a experiência. Porque ter passado em vários lugares não necessariamente significa que você tenha a experiência desses vários lugares. Exato. Na verdade, eu não sei. Eu acho que isso vai muito de empresa para empresa, né? Eu, pelo menos falando de mim, eu não passei por muitas, passei por 3. É um número razoável, eu considero. Deu para construir uma bagagem legal, uma experiência legal. Deu para experimentar coisa que eu tenho certeza que eu quero e que eu tenho certeza que eu não quero, que eu acho que é isso importante durante a faculdade, porque essa é a hora de experimentar. Depois que acaba, não sei. Exato. Esse é o momento de errar, né? Que a gente não suja tanto o currículo. Não é nem a questão... também, mas eu acho que você tem que encontrar realmente o que você gosta. Eu acho que hoje eu encontrei, estou num lugar legal, fazendo coisa que eu gosto, então, assim, eu vou seguir até onde der. Eu acho que é isso. Eu acho que eu não... Para discordar o que você falou, para nada contra a maré, eu não pensei em entrar em fazendo criação. Não pensei em entrar a fazer criação, mas também porque eu nunca não entendia, antes de entrar na faculdade, como funciona uma agência. Mas eu também nunca me vi, tipo, trabalhando com o Facebook, sabe? Porque isso, como ela tinha dito antes, é uma coisa que começou agora. Então, se começou agora, essa porta para o estagiário é muito mais recente. Porque quando começou, você queria, tipo, um profissional da internet, mas quem era o profissional? Não tinha. O blogueiro, né? Tipo, profissional da internet. Então, essa porta das mídias sociais só abriu agora para o estagiário. E eu entrei há pouco tempo e também não pretendo sair logo, porque é uma área de mídia, acaba estando dentro de mídia, mas eu acho que ainda é diferente, porque é nova, você não tem livro sobre isso, você não tem aula, você não tem curso sobre isso. Então eu acho muito legal a gente ter uma oportunidade da gente crescer num mercado que está começando agora. O mais legal de tudo isso é perceber o quanto tudo mudou desde o tempo que a gente começou a faculdade, sabe? Você olha para trás e vê, nesse cenário, quanto tudo foi bagunçado e virado de ponta cabeça, e talvez seja assim, continue sendo virado constantemente. Eu acho que isso é o mais legal dessa área, de ter sempre uma novidade, uma dinâmica, é uma coisa dinâmica. Então, eu acho que isso que mais me atrai, pelo menos, não sei. Certo. Qual que é o objetivo de vocês, como estagiários, assim, até o final, quando vocês se graduarem, assim, qual que é o objetivo de vocês no final do ano de conclusão do curso da faculdade, assim, como é que vocês querem estar? Bom, eu era estagiário, descobri agora há pouco que eu vou ser efetivado agora. Eu fiquei feliz com isso, obrigado. E pretendo continuar como eu estou, trabalhando com isso, aprendendo mais com isso, e eu acho que construindo coisas bacanas. Eu acho que a nossa função hoje em dia no espaço social, na internet, é conseguir juntar marcas e pessoas de uma forma que não fique forçada, sabe? Novas formas de comunicação entre marcas e pessoas, porque é isso que elas estão procurando hoje em dia. Então, acho que isso é o mais legal. E eu acho que tem muito mercado para isso, tem o que aprender, tem o que fazer, e, por enquanto, é onde eu quero ficar. Eu adoro onde eu estou no momento. Feels like home, sabe? Assim, quando você chega no lugar e você não sente que isso é mais uma etapa para você sente que você está muito bem, que você quer crescer junto com a empresa. Eu estou sentindo isso nesse momento. E eu estou em ano de TCC. E assim, obrigada. E eu tô é difícil, mas ao mesmo tempo é muito bom, porque a líder da minha equipe, a líder da equipe digital, já virou e falou: olha, se você precisar de alguma coisa para o seu TCC, você me pede que eu te ajudo. Então, é uma camaradagem. E, ao mesmo tempo... Isso é muito bacana. Quando a gente é estagiário, a gente tem, né, meio que uma informalidade com o nosso empregador. Né? Eles parecem que são mais amigos. Né? Como a gente não tem tanta responsabilidade. Mas parece é que engraçado, tem esse porque assim, companheirismo. eu troquei de contrato, digamos assim. Eu saí do estágio e virei contratada, mas... o meu trabalho continua o mesmo. Significa que eu faço trabalho de estagiária? Não. Significa que antes eu não fazia aquele trabalho engessado que se diz que estagiários fazem. Continuo fazendo, gosto do que eu estou fazendo, e eu quero transformar a Eva numa agência grande, maravilhosa e referência. É o meu objetivo super modesto. Então, ajudar a agência a crescer, porque é muito bom você se sentir parte de algo que está crescendo. É muito bom. Eu concordo também. Como eu falei, eu não me via nisso,
Mas eu acho que, com certeza, é uma opção que eu me vejo fazendo assim que concluir a faculdade, porque, apesar de se tornar tal profissional, eu vejo a área de mídias sociais como um estágio eterno. Porque você vai ver, como eu falei, sabe, todo dia você vai ver alguma coisa diferente no Twitter, todo dia você vai ver alguma coisa no Facebook, e isso vai ser uma coisa que vai ficar meio tipo entre quem trabalha nisso. Porque, tipo, meus amigos, apesar de saber o que é o Facebook, apesar de saber o que tal empresa fez no Twitter, falam, então, a Sabrina trabalha com Facebook. Tipo, ela posta lá, fica lá o dia inteiro. Ela fica na internet o dia inteiro. Mas, tipo, é isso. Então, eu acho que, independente de ser estágio e não trabalhar nas mídias sociais, vai ser sempre um estúdio, vai ser um estudo. Esse, tipo, estágio que não tem fim de contrato. Então, eu me vejo muito fácil nesse caminho. É muito engraçado que dentro da minha família, por exemplo, eu sofro um mega preconceito, assim, porque a minha família é tudo de engenheiro, médico, sabe, advogado, tipo, o que você faz? e eu sou o único retardado que trabalha com publicidade na internet, né? Eu fico lá o dia inteiro vagabundeando na internet, olhando, né, vários blogs, enfim. Vocês sentem essa? E aí você chega em casa e vai pro computador. Exatamente. Eu trabalho o dia inteiro, depois chego em casa e fico lá no Twitter ainda comentando novela. Né? Vocês sentem esse preconceito da família de vocês ou não a família de vocês? Mas eu acho que não é preconceito, é meio forte, assim, é meio minha mãe é professora, meu pai é engenheiro, sabe? Não cabe publicidade ali, não cabe internet ali. Então não é preconceito, mas é meio que bom, filho. Que eles não entendem, né, qual exatamente. É isso que eu ia falar. Eu também acho que preconceito não, mas rola uma certa dificuldade de entender o que a gente faz. Entendeu? Porque para a mãe, para o pai, você faz publicidade, legal. Quando que a gente vai ver um comercial seu na TV? Quando que a gente vai, sabe? E não é bem assim, né? Rola meio um bullying assim com a gente, na verdade, de mídia social. Na verdade, assim, até eles compreenderem, conseguirem assimilar tudo o que que para eles, queira ou não queira, é muito novo. Se a gente fica um tempinho longe e já perde alguma coisa, imagine eles que nunca tiveram contato com isso. Então, eu digo que é a dificuldade de entender mesmo, mas eles se esforçam. Vou falar que... isso se reflete em PowerPoints no meio todo dia. Tipo, você trabalha com internet? Então, eu vi um PowerPoint, minha amiga mandou uns cachorros. E olha isso, deixa eu te mandar um e-mail aqui muito legal. É mais ou menos isso. Os meus amigos, colegas viram e falam coisas do tipo, então quer dizer que você é paga para ficar no Facebook, no Twitter o dia inteiro? E eu pego e respondo, emprego, né? Se eu tiver com o meu Facebook fechado, a minha chefe vê que não estou com o Facebook fechado. Como assim seu Facebook está fechado? Coisas muito legais. Mas é uma área tão gostosa, porque de repente você vê uma novidade, você passa para todo mundo da agência e fala, nossa, olha que legal. Que e você fica assim o dia inteiro. A gente acaba se tornando meio que um trend hunter. E é uma área né? tão apaixonante que, sei lá, dá o horário de ir embora, internet no celular, Twitter. Chega em casa, computador, redes sociais abertas, e lá, você continua buscando. Então, você está trabalhando mesmo quando você não está trabalhando, porque tudo é referência. Pessoal, deixa eu só abrir, a gente está meio chegando no final do tempo. Se alguém tiver uma pergunta, é o momento de fazer agora. Teve 4 que não gostaram lá, estou indo embora. Tudo bem. Coitado, expondo o sapo. Pessoal, então a gente está com um tempo super estourado. Gus, Sabrina, Vitor, Carol, foi ótimo. Por favor, palmas. Foi super legal o papo. Obrigado. Obrigado.